para contar a vocês que Marco é um escritor, gente. E é professor, porque tem licenciatura, né? Então a gente. Acho que Marco não atua mais como professor, não está em sala de aula, mas é professor de diploma e tudo, viu? De letras. Divulgador da literatura de cordel, tem mais de 40 títulos publicados, a maior parte dedicada a este gênero que conheceu na infância, passada na Ponta da Serra, sertão baiano onde nasceu. Vários de seus livros foram selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FENELIGE, para o catálogo da Feira do Livro de Bolonha. É finalista do Prêmio Jabuti. Acho que essa informação já é velha, né, Marco? Eu acho que já foi para além do finalista do Prêmio Jabuti. Suas obras receberam distinções como o selo altamente recomendável da FENELIGE e o selo Seleção Cátedra Unesco pela PUC-Rio. Em sua bibliografia destacam-se as obras Contos Folclóricos Brasileiros, A Lenda do Saci Pererê, Meus Romances de Cordel, Lá de Trás daquela Serra, O Encontro da Cidade, Criança com Sertão Menino, Tristão e Isolda em Cordel, A Jornada Heróica de Maria e Contos e Fábulas do Brasil, ministra cursos sobre cordel, contos tradicionais em espaços mais diversos. Eu fui roubar na página do seu blog essas informações. Se tiver alguma coisa para corrigir, pode dizer agora. Olha, Lu, isso aqui já passou, isso Não, aqui ainda vale. tá perfeito. É que a gente, principalmente quem lida com infanto-juvenil, né, com o gênero infantil-juvenil, há uma movência. Então, hoje, acho que falta um título. Ó, a Renailda, que legal. Falta um título só para a gente chegar a 50. Mas aí a gente não conta, o que eu acho errado, inclusive de minha parte, a produção também de folhetos de cordel, que se for contar chega perto de 90 títulos. Eu tenho muitos folhetos, esse ano mesmo eu lancei alguns, e eu nunca deixei de publicar nesse formato, porque tem uma coisa, né, ligada à afetividade também, mas entendamos, né, de acordo com a BNT, então eu tenho 50, acho que 50 títulos publicados, porque tem alguns que não estão no verbete, né, da Wikipédia também. Tem um texto que eu fiz com o poeta Costa Sena, eu nem sei se ele está aqui, eu ia mostrar para vocês, chamado Jesus Brasileiro, que é uma adaptação do Evangelho para o Cordel, que saiu em 2002. Saiu com um monte de erro, muito mal revisto. Acho que eu me tornei editor por causa disso, de raiva, né? Falei, não vou deixar que passem pelo que eu passei. E outras coisas mais também, mas é uma produção em aberto, né? Tem já algumas coisas, alguns projetos já engatilhados. Tinha muita coisa que ia sair, lamentavelmente, por conta do corte de verbas. Eu fiz algumas coisas com o SESI aqui em São Paulo, e eles tinham uma editora que chegou a receber alguns prêmios, também algumas distinções, por onde eu fiz o Tristão e Isolda, que é um livro também que foi premiado. E eu tinha um chamado Aventuras de Roldão, o Paladino da França, que eu peguei a canção de Rolando, a chanson, né, de Roland, e juntei com o livro de Carlos Magno, com o livro do Thomas Burfinch, que é o autor de The Age of the Fable, né, o livro de ouro da mitologia em português, não tem nada a ver com o título em inglês. Tem um livro chamado Legends of Charlemagne, né, Lendas de Carlos Magno. Aí eu baixei, que está em PDF, está em domínio público, fui dar uma lida assim, algumas coisas, e juntei tudo isso, né, que na verdade é uma construção que vem de muito tempo. E assim, eu me interessei por isso porque são personagens que saltam, nos chegam por via letrada, vamos dizer assim, mas saltam das páginas, vão para o cordel, de alguma forma também vivem na voz do povo por causa do cordel, mas estão também na cavalhada, né, na cavalhada teatral, vamos chamar assim, na cavalhada enquanto alto popular, que não é de exibição. E, segundo o Mundo Carmo Ferretti, de São Luís, né, de vez em quando Ferrabras, Carlos Magno também baixam nos terreiros de lá como entidades.
Então é algo assim vivo, né, pulsante. E aí a gente vai em Bom Jesus da Lapa, em Serra do Ramalho, Carlos Magno, que é um rei franco, ou seja, um rei germano, Uhum. um ator negro faz o papel, e o rei Moura em Serra do Ramalho, há muitos, muitos anos, é o Zé Carlos, né? E a princesa Angélica também tem umas fotos lindas, que nasce chinesa na epopeia Orlando Furioso, do Ariosto, Orlando enamorado do Boiato, ou enamorato, e é chinesa, né, filha do rei de Catar, e vai se tornar filha de Abderramã, o emir de Córdoba, no livro de Carlos Magno, que é uma reelaboração de todas essas epopeias, e no sertão também vai ser negra. Então é essa riqueza, essa movência que me encantam, né? Eu acompanhei a Lucélia quando ela estava fazendo a pesquisa para a dissertação dela sobre a cavalhada teatral, e entram todos esses elementos também. E aí eu resolvi fazer o roldão, o roldão que acabou rodando por enquanto, né? Não é brincadeira não, o nome dele é Roldão porque quando ele nasceu numa caverna, então ele rolou, e o texto ainda está rolando aí, mas ano que vem, se tudo correr bem, a gente lança. Lindo, Marco. Vocês já viram aí, né, gente, que a gente vai apresentar o Marco e ele tem uma história bonita para contar. Então, não vai ser pouca coisa tarde da gente hoje, não. Tem muita gente que diz que ele é o Marco do Cordel. A gente diz assim, o Marco do conto tradição. Tem gente que reclama e diz, não, é o Marco Aurélio do Cordel. Então, vamos aproveitar o Marco Aurélio hoje. Ele vai responder para a gente um pouco desse roteiro, né, que eu já passei para ele. A gente quer saber o que aconteceu na trajetória dele, que fez com que o Marco do Cordel, que eu sei que é extremamente forte nele, pulsante, inclusive nessa parceria bonita aí com a Lucélia, com a estilogravura, o que é que fez com que o Marco do Cordel, em determinado ponto, olhasse para o conto de tradição e resolvesse, né, tivesse interesse pela recolha. Como é que ele faz isso, como é que ele consegue chegar nas pessoas, como é que ele consegue fazer apertar o botãozinho lá e fazer com que as pessoas soltem a voz e contem para ele tantas coisas bonitas e se sintam à vontade para fazer isso. E depois a gente quer saber um pouco, depois quando ele está com esse material na mão, como é que ele arruma isso, né? Como é que ele faz a classificação, como é que ele faz as notas. Então, a prosa da gente de hoje passa um pouco por essas instâncias e eu vou deixar você muito à vontade, Marquinho, para falar como você quiser, do jeito que você quiser, até a hora que você quiser. Você acha que é interessante que as pessoas te interrompam uma vez ou outra para fazer uma pergunta, ou você prefere falar direto? Como é que você quer fazer? Não, fique à vontade. Às vezes tem um insight, alguma coisa que não dá para passar. Vocês fiquem à vontade, estamos aqui. Tá. A gente vai Para escrever ouvir muito também. no chat aí também. Se eu ver alguma coisa assim que me salte aos olhos, eu também puxo de lá para cá, tá? Ah, perfeito. A palavra é sua. Ah, tá aqui, né? Eu tô vendo. Começando, né? É que o universo do cordel e o universo do conto não são tão distintos assim na minha vida. Então, eu nasci na Bahia, só que um pouquinho mais para dentro, né? No sertãozão, região de Riacho de Santana, Serra Geral, como a gente chama, né? Aquela borda ali que já pega o final da Chapada, que é a divisa com Macaúbas, com de um lado Palmas do Monte Alto, Guanabi, Matina, que tornou um município independente, do outro, e seguindo no rumo do São Francisco, Bom Jesus da Lapa, passando Serra do Ramalho, Santa Maria, e aí vai até Santana. Então, nasci naquela região. E quando menino, assim, eu nasci na roça mesmo, fui o único dos meus irmãos, é um negócio doido, porque meu pai se casou com a minha mãe, acho que em 1971. Ele tinha 21 anos, ela tinha 19. E os dois são primos, né? São primos porque minhas avós são primas também. São filhas de dois irmãos. Minha avó, Alaide, o pai chamava-se José, que segundo eu soube é um homem que nunca soube, né? Nunca soube juntar as letras, formar palavras e tudo, mas juntava na cabeça, fazia muitos poemas, compunha-os, guardava-os na cabeça e depois
recitava ABCs. E Manuel, pai da minha avó paterna, Luzia Josefina. E eu nasci do lado da casa da minha avó paterna, e foi dela que eu ouvi. Então, eu não nasci, digamos assim, para o mundo do cordel inicialmente. Eu nasci para o mundo do conto. Eu ouvi ela me contar muitas, muitas histórias, a mim e aos meus irmãos, mas meus irmãos, por mais que prestassem atenção, acho que não vincou, né, na alma deles. E, e quando a gente se mudou para a cidade, eu fiquei um pouco tempo, aí voltei, fugi, eu tinha 6 anos, coloquei as roupas numa fanha de um travesseiro e fugi para a roça novamente, e 8 quilômetros de distância. Minha avó vivia com uma moça que ela criou desde menina, que a gente chamava de Tia Rosa, sozinha, né? A casa ficava um pouquinho distante da casa de Tia Lili, mais adiante, e a de Madrinha Nezinha, que já ficava mais adiante ainda na ponta da serra. Então, tinha um casario assim, mas a casa do meu pai vazia, e a casa de um tio chamado Sati, eu já havia morrido há algum tempo, também vazia. E eu acabei indo com morto de medo, né? Com as roupas ali naquele saco improvisado. Passei pelo cemitério. Antes de chegar, a gente tem que passar por um cemitério margeado por uma mata, uma, 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 digamos assim, uma via bem, bem estreita mesmo, e o cemitério foi construído por meu bisavô, Major Rameiro, que vem a ser um famoso rezador, né? Também já havia morrido, eu não cheguei a conhecê-lo. E depois a gente chega no local que tem uma igreja, tem um cruzeiro fincado e as casas. Na igreja, meu bisavô e minha bisavó estão enterrados. Ainda tinha, né? Conservava-se esse costume. E eu fiquei mais de um mês, quando meu pai foi me buscar, ameaçando dar uma peia, e foi repreendido por minha avó. Então, ali, de alguma forma, todo dia eu ouvia as histórias que ela contava, e na escola eu estava meio lerdo em relação a ler, a decifrar o código da escrita. E quando eu peguei os folhetos de cordel que ela guardava, os quatro sábios do reino, João Soldado, a louca do Jardim, João de Calais, eu achava bonito. Alguns tinham imagens internas, e ela também guardava, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ela tinha muita coisa manuscrita, né? E uma delas é essa aqui, que é um cordel famoso. Isso aqui é de 1929. Zezinho, Zezinho Mariquinha. Isso aqui pertencia ao acervo dela. Naquele tempo não chamava acervo, né? Aqui, a letra é do meu avô, Joaquim. Isso aqui foi Tia Lili que me deu. E, e ao mesmo tempo, ela conhecia muitos ABCs, o ABC da Onça da Mão Torta, o ABC da Fazenda Formosa, o ABC dos Revoltosos, que foi composto por uma mulher que, em 1926, quando os revoltosos, que não são outra coisa que não a Corona Pestes, passam naquela região, ninguém sabia do que se tratava, só que todo mundo tinha medo. E a velha Olímpia compôs um ABC. A entrada do barulho no Império do Brasil só se ouvia o pipocar das mausas e do fuzil. Bahia Salvador, Bahia manda socorro, que já estamos aflitos, já está para acabar o comércio do bonito, o povo correndo todo e todo mundo contento. Então ela contava isso e ficou, o povo guardou, né? Às vezes com umas corruptelas, e ela falava de si mesma. Então alguém dizia que essa pessoa ela tinha dificuldade de locomoção, e ela dizia: Olímpia, por ser devota, mandou rezar a novena, conselhou a Dona Azul e a Casa de Morena, até passar a revolta e acabar a cantilena. Dona Azul, ou Senhora Azul, é a
a mãe da minha avó Luzia, Josefina, minha avó também tinha Josefina no nome. Morena é uma tia, irmã da minha avó, que teve a amada em ovo, vamos dizer assim, mais de 400 pessoas. Tanto que no dia em que ela morreu, que ela foi sepultada, tempos depois, a sepultura se rachou em cruz, o pessoal disse que ela tinha se tornado santa. Então, eu tive contato com essa poesia, com Juliana e Dom Jorge, que é um romance que nos veio via Portugal e Espanha também, e com a poesia do cordel, mas os contos é que me encantavam nessa etapa da vida. Então, quando ela começava, vou contar Belis Fronte. Belis Fronte, para mim, é o conto mais bonito, né, de todos que eu já ouvi. Quando eu tomei contato com os irmãos Grimm, eu não achava tão bom assim, pelo menos não aqueles contos canônicos, porque os contos da minha avó muito mais bonitos. Só que ela se foi muito cedo. Eu tinha 8 anos, né? Pouco tempo depois de eu perder um irmão que morreu com 2 meses, e em 82 eu me recordo, a foto ainda tá, né? Aquela foto com o caixão de anjinho, e ela tá ali do lado muito abatida, vestida toda de preto, né? Naquele tempo havia esse costume ainda de conservar o luto, e pouco tempo depois ela acabou indo também, teve um derrame com 72 anos, morreu muito, muito jovem. E só que eu não esqueci dos contos, eu já fazia os cordéis no caderninho, tenho alguns aqui, que eu acabei guardando. Então fui mesclando uma coisa com a outra. De alguma forma, essas fórmulas do conto serviam na confecção dos cordéis. Só que o tempo passa, né? A gente continua, eu continuei fazendo, escrever os meus cordéis, mas eu ainda não sentia que eles tinham qualidade, ainda não valia a pena publicá-los. Então, quando a gente se mudou para a Serra do Ramalho, que fica na outra margem do Rio São Francisco, eu tinha assistido a um filme chamado Fúria de Titãs, né, Clash of Titans, em stop motion, classicão, né, com Laurence Olivier como Zeus, Landers, né, aquela mulher belíssima que sai do mar no filme do James Bond com Sean Connery no papel de Afrodite, e tinha Andrômeda e Perseu. E eu falei, nossa, que coisa fantástica. E tudo com aquelas massinhas de modelar, né, do Ray Harryhausen, que é a técnica de animação antiga. Ele já estava sendo abandonada, só que este foi o último filme clássico a usar essa técnica, e eu fiquei encantado com aquilo. Meu pai falava de Teseu e o Minotauro. ele, ele conhecia alguma coisa da mitologia por causa de uns livros que tinha, que mesclava as coisas da roça, os contos, com algumas informações mitológicas. Mas o Perseu até então não tinha ouvido. Aí eu fiz um cordel chamado O Herói da Montanha Negra, isso em 1987. E aí passou o tempo, o Pedro veio aqui chamar para o almoço. Aí passou o tempo, eu continuei fazendo poemas, assim, mas o cordel mesmo, naquela linha, eu já tinha meio que deixado de lado, né? E os contos eu ouvia muito, de vez em quando, uma anedota, aqui e ali alguém contava uma história, mas isso estava meio adormecido. Até que em 2001, eu passei na UNEB, voltei para a casa da minha avó materna, Laide, e fiquei em Gaporé um tempo, e ia todo dia, ia e voltava de Caetité. A gente pegava um transporte, né, do município, muitas vezes a gente ficava na estrada aguardando que um carro passasse, e aí voltava todo dia e dava aula também na cidade. E eu sei que eu retomei, assim, eu comecei a ler novamente o Cascudo, tinha lido pouca coisa do Cascudo, e
caiu às minhas mãos, não a edição mais recente, né, que a Global lançou, dos contos tradicionais do Brasil. E eu comecei a ler, aí tinha Mulher Torta, tinha Maria Burralê, tinha uma história muito parecida com o Cordel do Juvenal e do Dragão, que eu conheci na casa da minha avó, e eu levei para a Serra do Ramalho. Eu levei e meu pai começou a ler. Ele pegava, né? Ele começou a ler. Essa aqui minha mãe contava, só que é muito melhor a versão dela e não sei o quê. E aquilo foi ficando na minha cabeça, foi ficando. Eu falei, sabe de uma coisa? Vamos começar a fazer esse registro. Aí tinha também o livro do Silvio Romero, até aqui os dois, que é esse aqui, né? Os contos populares. E o do Cascudo, são os dois primeiros assim que eu começo a olhar com mais atenção. E aí comecei em casa, né? Meu pai contou todas as histórias novamente, a Lucélia foi quem registrou. E eu cheguei na escola em que eu dava aula e aí eu ouvia queixas dos alunos em relação ao conteúdo dos didáticos. Eu dava aula de português. Mas, professor, isso aqui não tem nada a ver, isso é apartamento e não sei o quê. E eu falei, tá bom, eu tinha uma crônica, um conto, eu não me recordo qual gênero textual. Eu falei, vamos fazer o seguinte então, vocês já estavam com aquilo na minha cabeça, vocês vão em casa e começam a anotar também as histórias de sua mãe, pai, avó, avô, vizinho, tia, o que o pessoal contar, vocês anotam. Mas que tipo de história? Tem amiga onça, amigo macaco, do reino do vai não torna. O que surgir? Eles é que vão dizer histórias que o povo contava antigamente, de mal-assombrados. Eu sei que isso eles já ouviam, né? Porque eventualmente aqui e ali contava-se, e na época eu trabalhava com cordel na sala de aula. E aí eu começo a receber isso aqui. Juntam-se alguns, né? Para fazer. Aí no final tá o nome, eu pedi que colocasse o nome e a data de nascimento da pessoa que contava. E aí tinha em algumas destas, algumas não, muitas, o nome de uma pessoa que estava muito assim, estava muito presente, né? Isso aqui são as letrinhas deles, né? Aqui o Joelmi, Samuel, Lucas, Luan e Shirley. Lucas e Luan são dois irmãos, dois mambaços, dois gêmeos. E eu vi o nome de Jesuína Magalhães muito. Falei, quem é Jesuína Magalhães? É nossa tia. Falei, tia bisavó, Dona Luzinha. E aí eu fui, falei, não, eu tenho que conhecer essa pessoa. Peguei um gravadorzinho que a gente tinha, que a gente usava, aquele de detetive, né, de fitinha ainda, e fui até a casa dela. E até então tinha só registrado meu pai e minha tia Lili, que é a única irmã do meu pai, quase 14 anos mais velha. Só que tudo em família, e estava certo de ir atrás do Jacinto, que é cunhado de tia Lili, mas é primo do meu pai também, e logicamente dela, porque ele é filho de Gustavo, que é irmão do meu bisavô, do Major. Então tava meio que em família, ainda não tinha saído. E eu fui para a casa de Dona Jesuína e pedi a benção para ela, e ela, ô menino, esse aí é quem? É Marco, tia. Marco é neto de seu Lua. Lua é uma pessoa muito decente, Lua é uma pessoa muito de Lua de Alaide, né? Lua de Alaide. E quem mais é da sua família? Eu disse, eu sou neto de Luzia, de Joaquim, Quinca, da Ponta da Serra. Quinca é filho do Major Ramiro. Major Ramiro foi o mais inteligente que já existiu. Major Ramiro uma vez leu a minha mão e disse, sua sina é casar com viúvo. E eu disse, não caso de jeito nenhum, não caso. Aí depois veio um cigano e leu minha mão e disse que eu ia casar com viúvo do mesmo jeito. Eu disse, não caso, não caso.
e não casei até hoje. Não sei se isso acabou na cabeça dela, né? Mas tem um versinho que diz, né? Não me caso com viúva nem a troco de cipó, viúvo cismem dizer que a finada é a melhor. Eu sei que nessa coisa toda, ela começou a me contar, alguns já estavam aqui, já estavam no papel que os meninos tinham trazido, mas eu fiz questão que ela contasse todos. E ela, antes dela contar, eu contei um conto, justamente o Belistrante para ela, e ela atenta. Eu sei que aquilo puxou o fio e ela começa a contar contos de encantamento, porque foi o que foi a base que eu forneci. E passado isso, eu voltei à UNEB e conversei com uma colega minha de Brumado. Vocês sabem que é oeste, mas fica um pouco longe da nossa região e que vinha todo dia também de carro, né? A Gisélia. Ela falou, Marco, minha avó sabe tanta história que você não imagina. E ela está com quantos anos? 88. Dona Jesuína estava com 90. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o meu gravadorzinho e você vai pedir que ela conte, explique a ela o que é e que ela conte para você. E ela, uma semana depois, me trouxe, eu comecei a ouvir, veio mais versão da Moura Torta, Cobra Sucuyu, e um conto muito lindo chamado A Filhada de Santo Antônio, todos muito bonitos. Eu fiquei encantado, e tinha um romance também, e ela me disse, olha, ela não contou todos, tem muito mais coisa. Eu falei, não, então a gente vai visitar vocês. E aí pegamos o ônibus, eu e a Lucélia, descemos, né, no meio do asfalto, assim, no acostamento, e, e fomos perguntando, né, o local que ela nos indicou, e conhecemos, assim, é uma pena que eu só estive com ela uma vez na vida. Ficamos o dia todo, uma pessoa muito doce, Dona Rosa, Rosa Fraz. E realmente ela contou muitos contos mais, e também romance, o romance em versos, o romance da Silvania, o do Conde Alberto, né? O romance do Cego, e o romance da Bela Infanta, que já estava muito classificado, que é o homem que foi para o tipo de guerra, como ela disse. Eu coloquei no livro Contos e Fábulas. Aí eu comecei Marcos, a fazer a transcrição. você me Oi, Lô. permite um adendo? Um adendo. Aham. Qual é a diferença na voz? Porque no papel eu sei, entre o conto e o Uhum. romance, porque no papel eu sei que o tamanho vai influenciar, mas qual é a diferença na Uhum. voz, já que ela contou o romance? É que o romance você conta e você canta, que o romance é em versos, né? Então, o romance Juliana e Dom Jorge, a versão da minha avó. Deus lhe salve Juliana no seu estrada sentada. Deus lhe salve meu Dom Jorge no seu cavalo amontado. Então, quem canta o romance tem a boa voz ou não, que é o meu caso, só conta cantando. Então, ela contou o cego, a Aninha e o cego. Eu nunca vi cego de cavalo. E aí repetia, né? Porque o romance, normalmente, o cego é em redondilha menor, o verso de 5 sílabas, né? E eu ouvi outras versões desse romance do cego, então é cantado. No conto, eventualmente, a gente tem uma partezinha cantada, isso a gente vai ver desde As Mil e Uma Noites até Os Irmãos Grimm, como no conto da menina enterrada viva, né? Tem um trechinho que é cantado, às vezes não é cantado, mas é em versos, como o conto de Gimme Guimá, que é aquela moça encantada que ajuda o rapaz a fazer a coisas impossíveis. E quando o rei vai perguntar, é o rapaz, né, já alertado por ela, nem Guimar viu Guime, nem Guime viu Guimar. São Pedro que leva Guime, Guime que leva Guimar. Se Guimar viu Guime, se Guime viu Guimar. Então é quase uma parlenda, mas que está no conto. Então a Dona Rosa, quando a gente terminou, ela até foi rezar a Lucélia, né, de quebranto, de um monte de coisa, mas ela disse que não podia ensinar ainda, que tem toda uma ritualística, né, de
de passagem do conhecimento. E aí eu estava com esse material em mãos. Primeiro eu passava, ouvia muitas vezes, depois eu passava aqui para o caderno. Eu tinha uma mania ainda, e aqui é justamente o Beres Front, né? Eu passava para o caderno depois de ouvir o registro, e só depois é que eu digitava. Então tinha todo um... Aqui, vocês conseguem ler? Esse X aí quer dizer que já estava digitado, para a gente não se perder. Só que terminado isso tudo, e vocês podem observar que eu coloquei no mesmo caderno em que eu fiz um texto de cordel. Então tava meio que mesclado, né? Foi como uma redescoberta, né, dessa espiritualidade. Eu falei, e como é que eu vou publicar isso? Porque até o momento eu só tinha publicado um folheto de cordel e esse texto que eu falei cheio de erros aqui em São Paulo, e não tinha assim muita noção de como fazer. Aí foi quando eu concluí o meu curso, vim para São Paulo e fui trabalhar inicialmente num espaço de publicação do cordel de 2005 a 2007, quando eu fui até a Nova Alexandria, né, quando surgiu a coleção Clássicos em Cordel, sob coordenação minha. E aí eu comecei a entender esse processo como editor também de publicação e tudo mais, e falei, não, agora eu já tenho o caminho. Aí a Paulus, em 2007 ou 2008, estive com o Jackson, o editor, e ele viu, né? Só que eu levei o material todo, já com a classificação, depois a gente vai falar disso, do professor Paulo Correia, a classificação do índice Arne Thompson Uder, que o professor Paulo Correia de Portugal me mandou. Eu acabei enviando via e-mail para o professor Paulo e ele me devolveu. Só que a Paulus disse que só ia publicar aqueles que tinham mais uma pegada infanto-juvenil. E eu recebi um recorte, né, uma seleção com os contos que eles estavam a fim de publicar. Não, peraí, tem alguns contos aqui que são muito semelhantes, então vamos fazer uma seleção correta. E aí eu acabei fazendo essa seleção com o Jackson, e em 2010, início de 2010, o livro estava publicado, né, que foi este aqui, com as ilustrações do Maurício Negro. Aí eu tive alguns problemas, né? O editor me deu a sugestão, por exemplo, no conto da Borralheira, tinha uma parte assim: só me caso com a viúva no dia que meu porco cagar tocinho, que suprimisse essas partes. Eu falei, não, peraí, não vou suprimir nada. Isso aqui, assim me encontrar, assim vos contei, o conto é isso. A gente faz uma adaptação mínima, né? Lógico, para que haja fluência, mas eu não vou, de forma nenhuma, mudar nada, mudar final nenhum. E, de fato, eu até fiz a postagem desse trecho nas redes sociais por conta de uma notícia que a gente teve, né, do MEC, que publicou um monte de contos clássicos, só que adaptados, assim, para que não choque, né, os pequenos. Está até aqui a parte do conto. Não sei se vocês conseguem ver o início, né, se não tiver invertido, desse conto, que foi meu pai e o Jacinto, né? Eu vi as duas versões que, na verdade, partem de uma mesma matriz, e o que um esqueceu, o outro se recordou. Então, felizmente, eu consegui reconstituir o mesmo conto, tal qual minha avó me contava, colocando no final o nome dos dois, né? Valdir, meu pai, e o Jacinto. Então, foi isso, assim, de início. Eu lancei este, em seguida, né, 2011, acabei lançando... É que aqui, gente, ó, só para vocês terem uma ideia da bagunça, como tá, eu vou separando as coisas, porque eu passei uma semana toda aqui dando uma oficina de cordel, um projeto aqui chamado Viva Nordeste, e ainda não desmanchei, porque eu vou retornar no dia 25, então a bagunça ainda vai ficar por um tempo.
Mas saiu este aqui, Contos e Fábulas, e eu fui o editor. Foi justamente a mesma editora onde eu trabalhava, a Nova Alexandria. E aí eu pude fazer da forma como eu imaginava. Aqui não tem um recorte do infanto juvenil. Cada sessão, né, contos de animais, contos de encantamento, contos religiosos. Eu fiz uma introdução mais alentada, colocando, né, as minhas premissas, assim, as minhas observações. E foi assim, foi fantástico trabalhar com este livro aqui, né? Contos que ainda tinha uma marca muito forte, né? Desde a sua matriz, que é longínqua, pode ser a Índia, alguns dos contos. Esses contos passam pela Rússia, às vezes chegam até nós pela Rota da Seda, mas tem contos indígenas também, contos africanos também, principalmente daquela área Banto, né, que envolve mais de 500 povos, e, tão, tal qualmente, né, eu os ouvi. Então isso para mim foi muito bom também. E depois em outras coletâneas, esta aqui já numa segunda edição, né, os Contos e Lendas da Terra do Sol, e mais recente, que eu fiz junto com a Lucélia, o Vozes da Tradição. Esse aqui tem 2 anos que foi lançado, de uma recolha de 2015. Aí sim, eu acho que eu já tinha achado, de alguma forma, o caminho, né? Já tinha encontrado o rumo, digamos assim, da publicação, inclusive, porque acho que a exceção do Altimar Pimentel, que foi um estudioso muito conhecido, né, já falecido, que recolheu os contos da Luzia Teresa, mas ele publicou basicamente todos por um único lugar e, de alguma forma, não tem um tratamento muito profissional em termos de edição, lamentavelmente. Então, eu acho que eu consegui achar um rumo, mas, ao mesmo tempo, publicar contos voltados ao público infantil e juvenil, ao público adulto também, mas tendo esse cuidado já também como editor. E nisso eu posso dizer que eu tive muita sorte e sou muito afortunado por isso. Então, tudo convergiu, né? Mas não foi nada de ficar sentado, não. Eu tive que correr atrás de tudo isso. Marcos, a gente te provocou também, querendo saber Ah, outras coisas sobre esse universo da sua relação com o conto, né? Você já começou a dizer para a gente que quando você chegou no lugar, você contou uma história e que isso provocou o outro a dizer para você, né, das histórias dele. Mas eu sei que você já chegou em espaços diversos, né? Na última prosa da gente, por exemplo, você falou de um narrador lá de Minas. Você foi para uma ah, feira literária, uma coisa assim, e ele lá limpando, ele cuidando das coisas, de repente, vocês, por coincidência, sentam perto um do outro e ele vão se narrar. Eu queria saber, uhum. não é da receita não, mas eu queria saber, assim, o que é que você faz que fisga o outro e faz com que o outro se sinta à vontade, a ponto de contar as histórias para você, tão à vontade de você trazer para a gente de lá para cá. É que o que eu acho é que não tem uma receita. Por mais que a gente aqui tem um manual do Renato Almeida, né, que eu até falei contigo dele, em que ele fala de cada pormenor, que a gente não tem só que ouvir, a gente tem que anotar os detalhes, o ambiente, porque o narrador, muitas vezes, ele usa o ambiente como medida. Tem um narrador, eu já falei dele aqui contigo, o seu Clóvis, de Caetité, que foi o Roger que me apresentou, e ele usa a serra, ele fala da distância das cidades para estabelecer um vínculo com o conto. O seu Clóvis é fantástico. Mas o caso de Minas, de Araxá, de Seu Tião, é emblemático porque foi em 2015. Em 2015 eu fui convidado a fazer parte do Tião Carreiro, tem o mesmo nome do famoso cantor sertanejo, né? Cantor e tocador de viola.
Tião Carreiro. Só que esse seu Tião é negro, né? E devia ter por volta, na época, 75 anos. Felizmente, ele está vivo. E estava ali catando latinha e papel, e eu vi aquela pessoa, e eu, com muita vontade de conversar, falei, não, mas eu fazendo oficinas, participando de muitas atividades, eu imaginei assim um tempo maior em que a gente pudesse realmente conversar. E no último dia, já quase indo embora, eu falei, sabe que eu não vou conversar com ele. Aí eu vi sentado, né, ele estava com uma muleta, depois eu soube que ele tinha sofrido um acidente, um automóvel, um estúpido, né, havia batido nele, e ele estava inclusive foi substituído, né, osso por ferro, platina, não sei. Enfim, a gente vai voltar a falar disso depois. Eu me encostei nele e cumprimentei, né? E acho que ele ficou um pouco assim, o que esse sujeito quer comigo? Com o jeito de mineirinho dele, né? Eu me apresentei, eu falei, eu me chamo Tião Carreiro. Eu falei, seu Tião, olha só a abordagem que normalmente não é muito boa de se fazer. O senhor conta alguma história? Você não conta nada, meu filho. Eu vou lá perder tempo contando história. Trabalhava na roça de sol a sol, ia lá ter tempo para isso. Aí eu corrigi tudo. Falei, não, tudo bem. Mas eu posso contar uma história para o senhor que minha avó me contava. Eu disse, né, que eu também nasci na roça, também era do sertão da Bahia. Eu não estava tão longe dele assim quanto ele imaginava. E aí contei uma que está no Contos e Fábulas, de Jesus e as duas mulheres, né? Que Jesus e São Pedro caminham pelo mundo, passam numa casa onde a mulher está rezando, contei, e Jesus, boca de Deus, coração do diabo, e amaldiçoa. E mais adiante tem outra, que Dona Gizuína também contou, né? Com o menino agarrado até pela zoeira, e ela dava um cascudo num, dava um tapa no outro, e xingava cada nome de deixar o Satanás enrubescido, e Jesus, boca do diabo, coração de Deus. E aí São Pedro vai questionar e fala, opa, peraí, Pedro, você não entende nada. Aquela que estava rezando ali é uma papa óssea, fuxiquenta que só o diabo. E essa aí, apesar de vez em quando dar um corretivo nos filhos, não deixa que falta nada para eles e os ama. Ama como uma mãe deve amar um filho. E aí eu contei e ele pegou, eu conheço uma parecida com essa aí. E me contou de Maria Madalena na igreja. E muito mais bonita, mas assim, muito mais simbolicamente, porque traz a Madalena, o personagem da mulher que é estigmatizada, que chega na igreja, remove o véu e começa a dançar e tudo. E a outra está ali rezando. E Jesus abençoa a Madalena e amaldiçoa a que rezava. E quando São Pedro vai questionar, ele diz: aquela que está rezando está pedindo a morte de alguém. E essa está dançando apenas mostrando que está feliz, agradecendo a Deus por isso. Além da coisa da dança, né, do fato da dança, e a Bíblia nos fala de Davi dançando, possivelmente dançando sem roupa, e aí a simbologia de despir-se do véu, como Salomé, mas como a dança de estar, quando ela vai descendo, né, no submundo em busca de Tamuz. Então tinha uma carga simbólica ali muito forte. Aquele senhor que não sabia nenhum conto contou essa história. Daqui a pouco ele conta outra de São Francisco e conta outra da razão da seca no Nordeste. E eu sei que aí eu sou chamado no palco, porque é o dia do encerramento, e eu pedi para ele, por favor, senhor, fique aqui que eu já volto. E aí eu falei dele. Quando eu falei, todo mundo começa a buscar, mas ele já não estava mais lá. Aí tudo bem. O ano seguinte eu retorno, e eu tinha feito uma oficina de cordel em 2015, e uma moça tinha feito comigo, a Kellen. E no ano seguinte eu retorno e daqui a pouco está seu Tião com a Kellen. Aí eu falei, não, é meu avô. E ele viu, olha, eu quero contar outra história para você, viu? Eu quero contar a história de quando São Pedro deixou o portão do céu e veio para a terra. E me contou
E aí eu contei para ele de Guime Guimar, até postei no Facebook, acho que ontem, que um amigo registrou só um pedacinho da história, e já estava de noite, a gente ficou contando história um para o outro, até mais tarde da noite. E, e aí ficou esse vínculo. Só que eu soube que em 2015, no encerramento, a gente foi todo mundo tomar uma cerveja, jantar, e o rapaz, o Washington, o compadre Washington, que é o chefe da segurança, ele disse que ele recebeu, né, um aviso, oh, tem um elemento importunando o escritor. Escritor, olha que merda. Tem um elemento, o que a gente faz? A gente remove o elemento? Falou, não, peraí, porque dá a impressão que ele não está importunando, não, que os dois estão conversando. Quando eu falei ao microfone da importância de a gente olhar para as pessoas, inclusive as que estão invisibilizadas, num evento como aquele que reunia tantos escritores, mas que a gente não olhava o entorno, e que também nesse entorno podia ter um mestre, uma mestra, e que devia fazer parte da programação também. Quando eu falei isso, o Washington, e o detalhe, o Washington também é negro, mas falou, ó, vão tudo, não precisa falar o resto, né? Ele falou que tomou um esporro depois, mas que foi uma coisa que um alívio para ele, né? Porque ele sentiu que tinha uma carga de preconceito na fala, né? Do restante do pessoal da segurança e tudo. Então, ele falou que aquilo lavou a alma dele. E aí, em 2019, eu tô com o livro já pronto, né? Eu falei para a Karen estava com barrigão, é o segundo neném dela, né? A menina a Luísa já tá mocinha, um barrigão daqueles. E a Mirtes, que é filha do seu Tião. Aí eles chegam com o seu Tião numa cadeira de rodas. Eu ia fazer uma fala, falei, eu quero vocês na sala que eu vou fazer o lançamento lá. E entreguei para ele, assim, tava a família toda e foi uma emoção, né? Que ele contou a história que ele havia contado no dia. E só que ele estava, né, por conta do acidente, ele já não se locomovia sem a cadeira de rodas. Ele tinha que passar uma cirurgia, de fato passou e está bem, correu tudo muito, muito bem. E assim, o fato dele receber, né, falou assim, eu falei que você ia ser personagem do livro que eu ia lançar, e está aqui. E aí mostrei para ele que o conto que ele me narrou, assim, e tem um detalhe, eu estava sem gravador, estava sem nada, todas as histórias que ele contou, eu tive que, a fita magnética, né, aqui do juízo foi que, que as reteve. E eu mostrei para ele que os contos de encantamento, justamente o conto da Madalena, né, da Maria Madalena, é que o Luciano Tasso escolheu para, de certa forma, abraçar todas as histórias de encantamento. E à exceção de um conto da Dona Enedina, também uma narradora fantástica da região do Rio São Francisco, os outros 4 são dele. E eu sei que ele sabe muito mais história, mas eu nunca forcei. Assim, eu deixei muito, muito à vontade. Tanto que ele falou, olha, meu filho, quando você quiser falar, as meninas grava com o celular e manda para você. E eu queria muito que você me mandasse um livrinho que eu li antigamente, chama O Jogador na Igreja, que eu nunca mais vi. E que é o Cordel, o Jogador na Igreja, baseado no conto do Soldado Jogador, que Leandro Gomes de Barros cordelizou, e que Antônio Teodoro dos Santos, um poeta baiano que viveu muito tempo em São Paulo, fez uma versão estendida. E eu fiquei de mandar para ele. Ainda, né, por conta da pandemia e tudo, eu não pude ir até a editora, mas eu vou mandar, já me comprometi. Enfim, cada circunstância, né, é distinta. Eu tive a sorte de ter na família a minha avó, sim, tem que falar dela, a minha avó materna também, com que eu vivi por 5 anos, na casa dela, também me contou. O meu avô materno, que faleceu há 4 anos, Padinlô, também me contou, está no Contos e Lendas da Terra do Sol. Ele contava muito mais, mas assim, quando as pessoas estão muito perto, você nunca imagina que elas vão te deixar. Então ele contava coisas
do tempo que ele viveu, né, que ele veio da Chapada Diamantina. Tem uma história mesmo que ele conta que ele, rapaz, voltando para casa, passou numa casa que já tinha se tornado tapera, e que ele disse que tinha uma mulher, uma mulher já idosa, e que ela cozinhava numa trempe. Não é um fogão, é uma trempe que ela colocava e ficava mexendo a panela de cócoras, né, ou de coca, como o povo diz, e ela mexendo, só que ela já havia morrido. E ele passou e achou de olhar para aquela casa, e a luz, normalmente apagada, estava acesa. Quando ele viu, ela estava mexendo a panela na mesma posição. E ele me conta que arrepiou os cabelos, né? Que ele não aguardava, não esperava ver aquilo. Então, essas coisas assim nunca vêm assim, não é contar uma história. A pessoa vai contar uma história, vai contar um caos, vai falar de algo supostamente acontecido, um ditado, uma cantiga, tudo vem junto. Então, isso é que é a maior riqueza em se tratando de tradição, né? A gente recorta o conto, a gente aqui publicou uma coletânea de contos, mas isso veio com uma carga muito, muito mais rica, né? Nunca vem só o conto, vem uma reza, vem um bendito, vem um salmo, que são aquelas fórmulas para espantar a doença, enfim. Nada vem desacompanhado, né? Na tradição popular, nada vem desirmanado. Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses narradores todos que você trouxe para a voz agora, eles meio que, os encantados te levaram até eles. Foi o Machado, né? A sua amiga. Lu, seu microfone estava fechado. E tá. Aqui para mim ele tá Mas com as três. Ouvindo. Não tá não, Eu também tô ouvindo. Tá? Eu tô ouvindo bem também. Então foi só para mim, já voltou. Obrigada, amor. Todos eles, os encantados meio que levaram até você. Foi o caso do seu Tião, foi o caso da sua amiga que indicou a contadora de histórias, que ela levou o gravador e trouxe para você. Isso, a avó dela, Isso, do Rogério também, o seu Clóvis do Rogério. Agora, eu queria saber se você teve alguém que te disseram fulano de tal, aí você saiu de casa com um gravadorzinho na mão, bateu na porta sem nunca ter visto a pessoa, editor de casa, com licença, sou Marco Aurélio. Eu queria saber como foi e como foi a chegada disso, porque Rogério contou pra gente, por exemplo, que ele enfrentou muita dificuldade nos casos em que os maridos diziam, é o quê que você quer? Porque ele homem, né? A narradora geralmente era a mulher da casa e o dono da casa vinha, tinha essa coisa de não deixar chegar muito perto, até quebrar essa coisa da confiança. Então, queria saber se você passou por isso também, se você já saiu de casa determinado a conhecer alguém, a escutar as histórias daquele alguém, e se nesse movimento alguma porta se fechou para você. Não, Luciene. No meu caso, assim, eu não é um grande número de vozes, mas são vozes com muitos contos, né? Então, se você pegar o meu pai e minha tia, basicamente eles reúnem todos os contos da minha avó. O Jacinto é o complemento, né, dentro da família. Depois, Dona Jesuína, que narrou por volta de uns 30 contos. Eu não registrei todos os contos de Dona Jesuína. Eu tenho anotados, às vezes manuscrito. A fitinha estava já com um pouquinho gasta, e a Johanna Tiotti, né, da Casa Tombada, a Johanna conseguiu passar para o digital. Ela até me passou algumas, eu tenho que pegar depois com ela, ela me passou via e-mail muitos desses contos. Então, de início, tem essas pessoas. Só que aí a gente conhece muita gente, né? A gente de família. A Lucélia trouxe os contos da Dona Maria Magalhães, a bisavó dela, com quem ela viveu. Alguns estão no nome da Lucélia, outros no nome da Dona Maria, só que Dona Maria morreu em 2004 e eu comecei a recolha para valer mesmo em 2005. Eu já falava disso antes, mas ainda não havia começado. E a gente fala, eu sempre dizia a ela, pega as histórias da tua mãe, pega, e ela conhecia muita coisa de cor, mas não sabia todas, né? Tanto, até a gente tem que fazer um levantamento de quantas são. Só que quando já tinha fechado, publicado o Contos
o contos folclóricos, o Contos e Fábulas tinha em torno de umas 50, mais ou menos, 50 histórias. E aí tinha a tia dela, chamada Antônia, tia Tonha, e falou, minha sogra também conta história, Dona Ana Cardoso, né? Que os netos chamavam de mãe velha. E aí a gente foi na casa de Dona Ana e ela contou a Fazenda Assombrada, contou o Menino e o Padre, que Mané Guedes também contou. Mané Guedes, irmão de Jacinto, que já havia falecido, casado com Tia Lili. Havia contado que eu nunca registrei essa versão do Mané Guedes. Então, assim, a gente ia num evento como que eu ainda não passei para o papel, como a Romaria da Terra, e a Lucélia, quando eu não ia, ela estava com o gravador e ela começava também, ela tem essa verve, né, tanto que o Vozes da Tradição a gente fez junto, essa verve de contar história e de ouvir também as pessoas contando e de provocar para que as pessoas contem. Tem umas fantásticas que ela pegou e que estão inéditas. Então, em Igaporã tem duas irmãs cegas, Lia e Nezinha. Fui até com meu avô, né? A última vez que eu tive com ele, a gente foi na casa delas. Porque no Contos, neste aqui, tem uma história delas, só que foi uma aluna que me trouxe, que é a Princesa e o Filho do Pescador. E eu precisava gravar, que eu não tinha o registro. E quando eu vi, a pessoa que transcreveu integralmente. E aí elas cantaram um bocado de cantiga, de romance, contaram outras histórias também, desde os romances velhos até os romances sertanejos, do Boiadeiro dos Passos. Arriei o meu cavalo, arriei às 9 horas, sou boiadeiro dos passos, sertanejo lá de fora. E também tem um romance muito, muito bonito e muito triste de um feminicídio, né, de Iracema. Eu até já transcrevi, já coloquei no meu blog, que a Nezinha, que é uma das irmãs, as duas são cegas, cantou, que eu registrei também. Mas isso faz parte de uma publicação que ainda eu não tenho, que é a dos romances, das canções, das cantigas eu tenho em parte, o Lá de Trás daquela Serra, mas eu intento, né, como a gente diz, fazer mais amplo, reunindo essa produção também dos romances. E a Mãe Velha, a Dona Ana, contou também o romance de Leonor, o Leonoa, né, que ela rima com lagoa, que é a filha que se envolve, a moça que se envolve com o rapaz, aí o pai dá uma surra nela, depois junta as 3 filhas e a mãe dão uma peia no velho e ela rompe com o moço. E o Jackson da Silva Lima, em Sergipe, ele recolheu uma versão desse conto. Então, não é um conto inédito, mas essa versão é muito, muito boa, nessa versão da Leonoa. E eu acabei adotando a forma Leonoa, da forma como ela me contou. E, enfim, tudo aconteceu assim de uma forma muito espontânea. E tem um contador, seu Arnaldo Han, que é um pataxó, que saiu do sul da Bahia, se internou por Serra do Ramalho, antes de Serra do Ramalho se tornar um local, né, de colonização, de reforma agrária, né, na época, antes de Sobradinho. Então tem toda uma dinâmica. E seu Arnaldo também foi a Dona Antônia que nos levou. E a gente chegou lá e seu Arnaldo começou a contar. Conta a história, seu Arnaldo. Eu vou contar. Eu sou a pessoa mais inteligente do Brasil, Marco Aurélio. E ele que realmente é um artista fantástico. Aquele que vê um pedaço de madeira e sabe que aquilo vai se transformar numa cobra, numa onça. Um coco, né? Ele consegue esculpir um coco seco, fazer um macaco. E fantástico. Só que se o Arnaldo começa a contar as histórias, e aí vou contar do velho mais da velha. O velho foi ver o boi e a vaca, e viu o boi mexendo com a vaca, e falou, minha velha, agora eu vou mexer com... E começou, só contava putaria. Falei, mas seu Arnaldo... E umas coisas muito boas, assim, mas que para um livro mais para adulto, né? E contou também, quando ele chegou à Serra do Ramalho,
Aí lá pelas tantas ele contou uma história do Ubu-Rei, que é do pai que rejeita a filha por conta de um sonho e bane ela, manda matar, né? Aí o Ubu vem e resgata a moça com vida. É um conto novelesco, só que tem o príncipe encantado na ave que a salva quando os bichos já estão prestes a devorá-la, né? E aí eu falei, nossa, um conto do Rei Lear, contado por um narrador indígena e que tem como protagonista um animal da nossa fauna. Fantástico! E peguei esse conto. Depois ele contou, tinha contado outra, que eu não sei onde ficou a gravação, que está aqui, que é do compadre rico e do compadre pobre, que vem a ser o conto da mesa, o burro e o pau, dos irmãos Grimm, né? Mesinha ponte, bordão sai do saco, dos irmãos Grimm, e que minha avó contava como o compadre rico e o compadre pobre, mas que tinha uma palmatória, né? Palmatória trabalha, que faz justiça depois, que é um conto de encantamento. Então ele acabou. Depois ele contou outra que está no livro ainda inédito, que é do compadre, né? Que meu pai contou também dos Inxu, né? Da cabaça de Inxu, que Silvio Romero também tem, que o compadre rico concede uma terra para o compadre pobre trabalhar e depois o compadre pobre vai e acha um uma cumbuca cheia de ouro, né? E vai falar para o compadre rico. Só que quando o compadre rico vai ver, tem um monte de enxu, uma cabaça de enxu. E aí ele quer matar o compadre pobre, manda ele abrir um pouquinho a janela e joga aquela cabaça de enxu. Só que quando os enxus batem no chão, voltam a ser as moedas de ouro. E ele contou uma versão um pouco mais estendida, até maior do que a do meu pai. Não que seja melhor, né? A gente não categoriza. Isso, o seu Arnaldo Han. Então, assim, a gente não teve essa dificuldade, não, porque de alguma forma as pessoas indicavam. A Lucélia descobriu um contador com 107 anos, seu Zé Cabeça, e ela registrou os contos, e no ano seguinte a gente foi lá, ele recordava os contos, assim, só do título, o bicho de 7 cabeças, ele falava bem baixinho, e também a dona Enedina, mas aí era comadre da avó dela, e tinha toda uma ligação, então ela gravou uma, só que dona Enedina falou, não, agora é só quando o Marco vier que eu vou contar os outros. Aí a gente sentou no fundo da casa dela, todo mundo, ouvindo, né? De vez em quando a neta passava, ela dava um coque na netinha, depois botava no colo e cuidava. O marido lá falou, não, ninguém vai contar nada aqui dentro de casa não, que eu vou ver a novela dos 10 mandamentos. Enxotou a gente lá pro fundo e um frio desgramado, né? Apesar de ser sertão, mas estava uma ventania terrível, né? Que a mãe de São Pedro, que passa ventando, a mãe de São Pedro estava o tempo todo ali, a gente meio que encolhido, mas ela contou histórias lindíssimas e todas estão nesse livro aqui. O outro foi a Lucélia que descobriu também. Tinha uma moça que trabalhava em casa de Leusa e aí Lucélia pede, Leusa, você não conta história? Não conto não, mas quem conta é Zé, meu esposo. E a Fabiana, a menina dela, né, adolescente, ia ajudar lá nas coisas. Aí Fabiana, não pode deixar, Lu, que eu mando para vocês. E com o celular ela gravou os contos de seu Zé. E todos os contos de tão bons estão neste livro aqui. Só que a gente voltou à Bahia ele passou pela loja do meu pai e eu não o conheci, eu não me recordei. Mas a voz assim me disse, ó, Valdir, tudo bom, Valdir? Valdir. Ele é do Riachão, né? Que é município de Cainhanha, que é vizinho à Serra do Ramalho. E nós voltamos noutra oportunidade, eu tinha acabado de acordar e eu estou ouvindo a pessoa rindo e falando com todo mundo falante. Eu falei, estou conhecendo essa voz. Aí vi no quintal, ele estava ajudando eu limpar o quintal, ele trabalha de alugado,
E minha mãe tem uns jarros de planta, né, umas flores do deserto de todo tamanho. Aí eu fui ajudá-lo, colocar no carro e tudo. Aí é Marco, né? Aí, Marco, e aquelas histórias, serviu para alguma coisa? Foi, serviu, daqui a pouco eu vou te mandar. Quando o livro sair, eu vou te mandar. E ele falou, "Ô, rapaz, minha mãe é que sabe muita história." Aí começou a contar a história da morte, contou uma anedota do cigano, né? Que o cigano chegou puxando um cavalão bonito, e aí um fazendeiro metido a esperto chegou, ô cigano, esse cavalo aí tá à venda? Tá. E o cavalo tem algum defeito? Não, moço, defeito nenhum. Se tiver algum defeito, tá nas vistas. Aí o cigano, não, o cavalo é muito bom, eu quero esse cavalo. Quanto é que é? Tanto. O cigano pegou o dinheiro, né, e se mandou. E o fazendeiro, para fazer bonito, montou no cavalo. Vamos, cavalo. E o cavalo, nada. Vamos, cavalo. Nada. Daqui a pouco o matuto olhou e falou, rapaz, você não tá vendo que esse cavalo é cego? O cigano não mentiu, né? O defeito estava nas vistas. Então ele contou isso com uma espontaneidade. Pois é, todo mundo conta, né? Uma ou outra a gente vai sempre achar uma variante, a riqueza está aí. Aí eu falei, eu posso ir na tua casa? Eu, pode, quando você quiser, para contar as histórias. Eu fui com meu pai, assim, por volta das 8 até as 11, ele contando e gravando. Ele falou, olha, tem uma história que abre a porta a Susana. Aí contou de um homem rico e um homem pobre, que o pobre descobriu que uns ladrão entrava numa caverna. Abre a porta, Susana! Aí meu pai vai e comenta, Alibaba e os 40 ladrões. Aí você, fica quieto, e, e ele contou uma que é a mesma de um folheto de cordel famoso, o capitão do navio, do homem que sofreu muito quando moço, lindíssima, né, e que é classificada como Plácidas no índice de motivos ATU. E eu sei que chegou um ponto, meu pai falou, vamos embora, Marco, quiser amanhã ainda tem que pegar no batente. E eu falei, não, vai, não, vamos embora. Aí nós fomos, aí 2 dias depois a gente se ligou e eu fui dessa vez com minha mãe, meu pai não foi não. E ele contou 35 histórias, inclusive uma versão incompleta de um conto lindíssimo que o seu Clóvis contou, completo, só que noutra versão, que é o conto dos irmãos gêmeos, né? The Twin Brothers, que os irmãos Grimm também tem uma versão. E contou, assim, Canivetão, que é uma versão do Homem Forte e seus companheiros, que eu tenho uma já registrada, e outras tantas que estão num livro que ainda não saiu, né, que vai se chamar No Tempo dos Encantos, que é um livro que talvez eu abra uma campanha de financiamento coletivo, ou talvez um curso para a gente lançar. Assim, é um personagem que, assim, o acaso, de alguma forma, nos ajuda também, nos impele a essas pessoas. Eu acho que no caso do Roger, o fato de ele estar fazendo uma pesquisa já com data certa, da obrigação de você ter realmente esses dados, né, porque ele também vai lidar com dados, no caso da pesquisa, de certa forma contribuiu para isso também. Tanto que ele diz que a maior parte do pessoal que ele ouviu é composta por homens. Na enciclopédia From Fairy Tales and Folk Tales, né, que é britânica, mas que tem alguns portugueses que assinam alguns textos, caso do Francisco Vaz, né, conhecidíssimo, os finlandeses, a escola finlandesa, que é a mais conhecida no mundo, eles contam que 80% de quem narra contos de encantamento, que tem aquele personagem forte que enfrenta os monstros, é composta por homens. Eu até fiz uma tradução e esse recorte. As mulheres normalmente contam histórias em que a protagonista é feminina, normalmente enredos mais novelescos. Isso eu estou falando, mas a gente não pode colocar isso e escrever na pedra de forma nenhuma, porque minha avó contava muito conto de encantamento, alguns contos novelescos também. Não contava contos de animais, é um negócio incrível, porque ela não contava. Mas Dona Enedina, que conta contos de encantamento, também contou O Sapo e a Festa no Céu, O Bode
o macaco e a onça, e outras mais. Em alguns casos, há a predominância de alguns tipos, né, em alguns narradores, mas isso não é uma coisa cristalizada, não. Varia muito. Marco, O Marco, vai, Claudinho, vai aqui. Eu já estou querendo pegar a pergunta de Renailda, que ela fez aí, já tem uma cara, mas sobre eu o que, é que quero, ele faz com o final das histórias, mas emenda aí, Claudinha, vai. Eu já quero vamos perguntar comentar aqui assim, também. primeiro assim, lhe agradecer, né? Boa tarde. Boa É, tarde. passaríamos realmente aqui mais tempo contando, mas o que me chamou a atenção, né, nessas suas histórias, né, porque são histórias que entram em outras histórias, é que você, além de ter um tempo, como foi bom você dizer assim, de Rogério, né, de estar com a pesquisa, com data, né, com prazo na cabeça, e pelo que eu anotei aqui de toda a sua fala, você me disse, né, que em 2005 você publicou, né, se eu não me engano, é quando você realmente entra nesse universo para publicar, que você entra para ver como é que dá essa edição, enfim, foi 2005, né? Só que aí eu... Para valer 2005. Isso. Mas eu fiquei observando que você não tinha um tempo, né, estabelecido na sua cabeça, né, de que eu tenho que dar conta disso. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Segundo, você fala de mestres que você é muito íntimo. Você fala da sua mãe, você fala do seu pai, você fala da sua avó, você fala do tio, você fala da tia, e você vai para uma rede que é quase que uma rede colaborativa de amigos e familiares, né? E que é muito próximo. E aqueles que apareceram por um acaso, e aí você conta, né, que não é um acaso, né, porque parece que você está dentro desse universo, o universo vai te puxando, né, é quase que um imã, né, alguém assim. E esse seu jeito, né, porque uma coisa que me chamou a atenção é que você consegue, além de ter essa memória invejável, porque você lembra não só do conto em si, mas você lembra da romaria, você lembra da canção, você lembra do verso, da quadra. Você ainda traz um elemento que eu achei assim fantástico hoje aqui, que eu percebi. Olha que eu já tive a oportunidade de te ouvir umas 2 vezes e fazer um curso contigo. É que você imita ainda a pessoa, né? Essa coisa da voz, você traz isso de uma forma que, para mim, foi um espetáculo hoje. Não tinha percebido isso. Então, você é tão íntimo que você, ó, mesmo você deitado, mesmo você não tem visto seu Zé, né? Você reconheceu, de alguma forma, tá na tua mente, você, quando você levanta, vamos para lá ver quem é. Então, você consegue trazer isso também. Então, você tem uma... Não é só uma ancestralidade que eu queria dizer. Eu fiquei pensando, quem foi que contou essas histórias todas para o pai de Marcos? E quem contou tudo isso para o avô de Marcos? Quem contou tudo isso para a mãe de Marcos? Quem foi que elas ouviram essas histórias todas e que está nessa rede que Marcos consegue girar isso tudo? Porque você, além de ser esse grande, né, escritor e esse grande recolhedor mesmo dos contos, para mim você tem uma intimidade, é familiar para você esse lugar, né? E você é reconhecido como um grande cordelista, né? As referências, como o Lu falou. Aí eu fico me perguntando, eu gosto muito quando você diz, não tem um ritual, não tem uma fórmula. Você fez o seu processo muito nesse seu percurso mesmo. E quase que você, não sei, eu acredito que tem uma coisa espiritual, como eu sou espírita, porque você tem uma memória que é invejável, Marcos. É invejável essa sua memória, que você sabe exatamente quando foi que aquela pessoa te contou, o dia que a pessoa te contou, em que contexto ela te contou, com muita vivacidade. E o que você traz também para mim, que ficou muito forte nessa tarde, é que você, assim, não é só ela contar uma história, mas dentro desse contar a história vem muita coisa junto. Coisas que você... o jeito, como você falar, ela estava contando a história, de vez em quando ela dava um cascudo na cabeça da neta e botava depois no colo. Olha que coisa! E isso é perfeito. Eu falei, nossa, que coisa riquíssima. E você está lá, você está vivendo, né? Você está bebendo daquilo, você é cúmplice daquilo. Então, eu acho assim que a gente precisaria ter muitas tardes com o Marco Aurélio, porque não dá conta, né? Você nem chegou ainda no sistema TU. É uma das questões de Lu aqui, mas eu queria te dizer assim que eu nem sei, né, o que perguntar, porque você faz um percurso
muito, mas muito, 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 muito familiar, né? É uma coisa, é ancestral mesmo, né? Eu queria, assim, mais era parabenizar e dizer que ainda te ouvir cada vez mais, eu fico cada vez mais miudinha como uma formiga, pensando, meu Deus, não dá nem para conversar com o Marco Aurélio, porque é muita coisa que você realmente vivencia, e você é um escritor, assim, raro mesmo, né, nesse contexto. Parabéns. Obrigado, Cláudia. Eu vou aproveitar, Marquinho, a deixa, eu vou fazer tipo o melhor de três, quando a gente faz 3 perguntas ou 3 observações juntas, e aí joga na sua mão, você segue com elas. Renailda colocou aí para te provocar, quando você não consegue a versão inteira, o que é que você faz? Aí eu estou complementando, você mesmo termina com suas palavras a versão, ou você deixa completo, Não. e aí eu quero aproveitar, eu já vi alguma coisa aí, eu já vi que você teve do copiar no caderno, à mão, e provavelmente ao digitar no computador. Teve época de você trazer do gravadorzinho direto para o computador, né? Eu acho que você É que transita eu as coisas fazia todas. isso, com o cordel também. Todos os meus cordéis eu fazia no caderno, depois eu digitava. Hoje eu já faço alguns já no computador, só que eu ainda mantenho nessa digamos assim, de fazer no caderno. Não sei se Tá. está Então, distante. A maior diz para os parte eu nossos. faço no caderno. Diz para essa moçada que está aqui, que vai ter que ir a campo, que vai ter que escutar os narradores, que vem de lá para cá com essa filmagem. Qual é a melhor forma de sistematizar esse material? O que é que você faria, não é, se tivesse com tudo isso em mãos? É isso. Opa! Renailda, quando eu não acho um conto, ou melhor, quando eu acho um conto incompleto, a gente não pode completar de forma nenhuma, mesmo que a gente conheça versões, mesmo que a gente já tenha lido ou tenha ouvido o mesmo conto, porque um detalhe faz uma diferença. Você pode até publicar incompleto. Tem aqui as 82 histórias, né, colhidas em Piracicaba pelo Valdemar Iglesias. É um texto clássico em que ele publicou um conto incompleto. Lógico, é um trabalho de pesquisa. Os irmãos Grimm, na versão que saiu portuguesa dos contos completos, a última edição, mas os contos também que expurgados, né, em edições sucessivas, e também fragmentos, porque é um trabalho também de pesquisa. No meu caso, eu tenho contos da Dona Jesuína incompletos, tem uma versão muito bonita dos meninos que nascem, né, com a estrela de ouro na testa, os coroados. Eu sei esse conto completo, conheço a versão do Silvio Romero e tudo. Não ouvi ainda, a não ser essa versão da Dona Jesuína, mas eu lamentei muito por ela não ter finalizado. Jacinto também contou Maria Sabidinha. É uma versão completa, faltando muitos episódios. Os episódios são os motivos, mas do começo ao fim tem ela provocando o rei, ela fingindo ser uma boneca, o rei cravando o punhal no peito dela, ou melhor, da boneca, e o mel, né, que tinha um saquinho de mel respingando no lábio, fala, ai, Maria Sabidinha, doce na morte, amarga na vida. Tá muito bonitinho, mas eu tinha que estar novamente com ele e ouvir. O seu Zé contou a Amor é Torta, mas eu achei uma versão muito insossa, assim, ele contou versões lindíssimas de outros. Eu tenho a versão da minha avó, tenho a da Dona Rosa, que é muito bonita também. O seu Zé Cabeça contou uma versão que junta, não sei se isso é do narrador, porque o esquecimento, a Jerusa dizia que é um pivô narrativo, junta aquela história do ciclo de Jasão e Medeia, da filha do diabo, com Amor é Torta. Então vai sair Bela, Inês e Amor é Torta, as duas vão estar reunidas, as duas personagens, o mesmo conto, reunidos. E eu não sei se isso acontece com ele ou ele já recebeu assim. Há um termo técnico, né, que a gente chama contaminação, já que até o nome gênero vem da biologia, é algo que foi adotado e que hoje a gente usa largamente. E usa-se um termo da biologia também, que é contaminação. Por exemplo, no Príncipe Teiu tem um conto chamado Bestoi
E a princesa Bestou é o Bertoldo, é um personagem que nos vem via letrada, né? Vem no... Os portugueses têm uma peça cômica nos cordéis portugueses do Bertoldo e Cacaceno, ou seja, caga-regra, a tradução literal. E as pessoas contam anedotas de Bertoldo como contam de Bocage, de Camões, de Malazarte, mas aí já há corruptela Bestou e há um motivo também da moça que tem poderes mágicos e que ajuda o rapaz, que é esse conto da filha do diabo, é o ATU 313, da fuga mágica, né? Tem todo uma mescla de elementos aí, de motivos. Mas eu mesmo, eu percebo isso, mas ali o conto está em sua essência, o conto tá completo, essa mistura. São contos miscelânicos, né? Que a gente pode chamar assim. Mas quando eu percebo que não está completo, tem um da Princesa Adivinhona, que Dona Rosa contou, e que eu acho belíssimo também, mas infelizmente tem até um motivo, né? O príncipe com sede, não tendo do que beber, e raspa o suor do cavalo e bebe, e com isso mata a sede. Tem um conto, bebe água nem do céu e nem da terra. Eu sei que esse é o motivo, mas lamentavelmente eu vou ter que ouvir muitas vezes e ver se aqui e ali eu não posso juntar o quebra-cabeças. A versão que Dona Jesuína contou de João e Maria é muito bonita, que eles infernizam tanto a vida de uma irmã, de uma religiosa, que ela os amaldiçoa, os excomunga, e aí eles têm que lutar contra a maldição. Mas está incompleto. Isso me dói muito, porque por mais que eu tentasse, eu não conseguia extrair dela, né, a versão completa. A princesa de chifres, que está no Contos e Fábulas, a princesa pega o rapaz, né, que vai, o pretendente, pega um pinico cheio de mijo e de cocô e joga na cabeça dele. Ele vai para o meio da mata e acha uma frutinha roxa e come. Nasce chifre na cabeça dele, ele começa a chorar. Aí ele vê uma branca, come. Aí ele fica mocho novamente. Aí ele vai para a cidade, vende, né, da outra, todo mundo fica chifrudo. Aí ele pega e vende a solução. Só que a pobre da princesa, ele deixa ela com chifre, ele não a ensina, e ela morre de raiva. E eu perguntava, mas ele não deu a frutinha depois, o chifre caiu e casou com ela? Não, não casou de jeito nenhum, ela é muito ruim, não merecia casar, não. Mas, coitado, não, meu filho, não. Então não tem jeito, e eu não posso forçar, porque é o que é o conto termina daquele jeito. A gente vai ver o conto Derviche, né, do Príncipe Tambal, que tem esse motivo, tem esse episódio, aí um conto completo, mas aquele episódio em si tem um conto com começo, meio e fim. Às vezes o conto é só o motivo, nem nu e nem vestido, né, nem de dia e nem de noite, nem montado e nem a pé, no conto de Camões. Aqui a gente tem o Camões, só que em muitos contos é uma moça, a moça esperta, que é a Maria Sabida. O conto é muito mais completo. No ciclo de Ragnar Lothbrok, né, a gente tem essa história também, que só que é uma maçã, né? Ela está comendo, na versão que apareceu na série, que é a Zlog, né, da série Vikings, está comendo uma maçã, mas na verdade é uma cebola ou um alho poró no conto folclórico, e ela vem vestida com uma rede, né, com uma tarrafa. E tá também numa narrativa mitológica, no caso. E acho que a riqueza está nisso, né? A gente percebe quando, mesmo não tendo uma versão completa, ciclicamente, digamos assim, ela se fecha em si mesma. E aí nós temos um conto. Algumas vezes não, a gente tem só um episódiozinho e fica nisso. Mas, Lu, só para fechar, a questão do contador, esse moço aqui, esse livro chama Ali, né, foi publicado no passado, e o autor é esse rapaz aqui, o Artinésio Udinese, de Moçambique. Artinésio é do povo Lomoé, que fala o Elomoé, que é um dos ramos banto, né?
E ele estava aqui, ele foi colega da USP de Lucélia, e conversa vai, conversa vem. Eu pergunto, Artinésio, o povo lá não conta história? Conta, se quiser eu mando para vocês, quando eu for lá. Eu falei, não, tudo bem, vamos conversar com o Marco, que aí ele te passa as dicas de como fazer. E ele tinha tido a bolsa cortada, ele intentava, né, vou usar esse verbo aqui, adotar esse verbo, permanecer, mas teve a bolsa cortada pelo Temer, e teve de retornar a Moçambique. Aí a gente conseguiu um tablet, né, que ele não tinha o gravador, e eu postei uma foto falando do nosso encontro, e a Helena, dessa editora aqui, ela acabou, a Cultura, né, ela acabou pedindo, deixa eu publicar, e ele quis me mandar esses contos, eu falei, não, mas você que está fazendo esse trabalho de recolha, e quando ele me contou as circunstâncias, contou histórias do coelho, só que não tem a onça, né? Então lá tem o chacal, tem a hiena no lugar da onça, mas o coelho é o mesmo coelho das nossas narrativas, o mesmo coelho que abre esse livro aqui, que foi contado pelo Samuel, um menino que foi meu aluno e que morava na mesma casa que uns 2 ou 3 anos. E começa com o Coelho Medonho. E o Artinésio também. Aí você tem duas com o macaco, tem o conto do Panchatantra também. Eu falei, não, você que é a pessoa que vai organizar isso aí. Por quê? A circunstância em que ele ouviu esses contos. Moçambique, Guerra Civil. Ele, menino, fugindo com o pai, fugindo até o Malawi, e o pai, para que esquecesse, não esquecesse, porque você não esquece, mas que por algum tempo, né, não olhasse para a terra arrasada, o horror da guerra, contava essas histórias. E todo o percurso ele foi ouvindo essas histórias. Então, Itali são contos, né, aquilo que deve ser contado. Etali é singular, Itali é a forma, né, plural de contos e narrativas, principalmente narrativas de animais. E aí, para completar, né, a Lucélia acabou, ele pediu que a Lucélia fizesse, ela fez em estilos, né, os Itali, né, e eu acabei fazendo a apresentação desse texto, né, abri mão do DA, de qualquer participação, o percentual de 2% ficou para ela, né, e de 8% para ele, no caso. Porque eu estava com muita vontade de... Ok, essa história a gente tem no conto folclórico, só que o coelho vai montado na onça. E foi fácil, porque ele sentou com a mãe, sentou com a avó, sentou com as pessoas e trouxe de volta. Ele chegou a contar aqui em casa, contar duas, né, dessas narrativas fantásticas. Mas, vocês sabem, na África, predominam os contos de animais. Às vezes o animal está muito humanizado, como da filha do leão que tinha de fazer rir. É o motivo da Nesmeiana dos contos russos, que o Vladimir próprio estudou. E a Jerusa também, de alguma forma, remete a esse conto. Mas aqui é uma princesa, né? E você vê que é a filha do Rei Leão. Então há toda uma há toda uma circunstância, né, muito particular desses contos, né? E a gente está aguardando que ele faça também recolha de lendas e nos envie, que certamente a gente vai achar um espaço de publicação para esse tipo de história. Bom, eu tenho um liquidificador funcionando aqui de fundo, mas eu vou fazer minha pergunta assim mesmo, viu? Rose estava perguntando se você registra a performance, Marco, e aí eu estou completando, né? Ou se fica tudo na sua memória, essa parte que você disse, como a pessoa falava, como a pessoa se comportou, onde era que estava, o frio que passou, se isso você registra também, ou se isso fica na sua memória. E eu quero fazer a última pergunta de hoje, a minha última pergunta, não vou lhe perturbar mais, que é para você falar um pouco sobre as notas, quando você registra o conto. Eu sei que você faz um trabalho com as notas também, eu queria ouvir sobre isso.
Pois é, Lu, eu até hoje, assim, eu lamento muito a minha situação de quase indigência quando eu comecei, né, ganhando professor, ganhando um salário mínimo, a gente envolveu numa saga também no nosso município de conscientização do povo, e eu fiquei reduzido, como dizia a anedota do Rui Barbosa, né, a milésima parte do nada, com a sinagoga no chão. Então, assim, o gravador foi uma doação praticamente, né, que a gente teve numa caminhada que a gente insetou em Serra do Ramalho. E eu não tinha máquina digital naquele tempo, incomprável, então eu não tenho imagens de Dona Jesuína, eu tenho avós. Não tenho imagens de Dona Rosa, tenho avós. O Jacinto nem isso. O Jacinto eu tive que ir a pé, andei 6 quilômetros a pé, até onde ele vivia, né, uma casa cercada, uma cerca de quiabento, que tinha que abaixar para não bater o chifre no quiabento. Quiabento, vocês sabem, né, aquela cerca viva, cheia de espinhos, e tem uma flor muito bonita. Na ponta da serra tinha, a gente usava a baba do quiabento, chama quiabento por isso, para fazer as pipas, né? As arraias, a gente chamava a pipa também de arraia. Papagaio e pandorga, a gente não conhecia esse termo. Então, Jacinto eu tive que anotar igual o Cascudo e o Romero, anotar e pedir que ele falasse novamente, mas são contos que ele nos narrava na nossa infância. Dona Enedina não, Dona Enedina a gente tem filmado, seu Clóvis também, o Roger tem, a Lucélia também filmou, e o seu Zé também. Mas o seu Arnaldo Han também, a gente tem algumas coisas, tanto que no conto da filha da Idade do Diabo, que ele conta, tem uns trechinhos, né, que o diabo vê a mulher nua, a mulher fica nua para que o diabo confesse, o diabo diz, meu Deus, não, o diabo não fala meu Deus, ele fala outra coisa, né? Meu diabo do inferno, eu já vi boca assim, mas boca assim eu nunca vi. Faz a cruz, se explode e vai. Então tem esse textinho, o seu Arnaldo Han contando, mas é um conto que eu tenho noutra versão, que eu até adaptei para o cordel e que eu associo ao mito de Balbo, né? Balbo, aquela que mostra o sexo para Deméter e faz com que Deméter retome a viagem. Tem muito a ver com esse mistério, né, do feminino, tanto que o sujeito fica bobão e acaba se denunciando. E é bonito você ver o narrador falando isso, mas a maior parte não, fica aqui mesmo. É como minha avó falava de outros personagens e tudo mais. Então, Dona Jesuína ela tinha uma forma muito particular. Ela falava de Jesus, é o menino governador do mundo, é o menino governador do mundo. É uma coisa muito da nossa região de Gaporã, esse sotaque. Então, isso é muito nítido. O seu Zé, ele já está numa região que é perto de Minas, apesar de que é norte de Minas ainda, mas tem uma coisinha do pessoal de Minas que é muito forte, que tá com ele, né? Então cada um tem uma marca, cada um é. Dona Rosa já é da região da roça, né? De Caetité, apesar de que ela estava em Brumado. Meu pai, eu não sabia que ele falava tão lentamente, até o pessoal começar a remedar ele, Valdir, porque tem até um menino aqui que hoje está em São Paulo, mas que vivia em Serra do Ramalho e que estava na escola, né, do professor Luiz, de artes marciais. E um dia ele estava indo, né, todo com kimono, todo paramentado, e esse menino ele ganhou o apelido de Pedro Bala, por causa do personagem, estava com o cabelo longo do Jorge Amado. E meu pai, tá indo praticar artes marciais, Pedro. Tô não, seu Valdir, eu tô indo praticar karatê. Ô, Pedro, o karatê é uma arte marcial. Então, eu nem recordava disso e o pessoal ficava zoando. E aí, quando a gente vai ouvir a voz dele, vê que tem esse tom, né, de voz e tudo. Então, acaba sendo personagem também. Da mesma forma, seu Zé, que
Dona Enedina, né, quando ela fala que o macaco estava caminhando com aquela sandália salgabunda, e está aqui, né? Onde é que, com todo respeito, Ana Maria Machado, Marina Colasanti vai colocar uma sandália salgabunda num conto delas? Ou num reconto, né? Salgabunda, porque a terra, né, ela vai caminhando, aquela terra, aquela área bem fininha, vai batendo na bunda e vai seguindo. Então, é uma imagem muito forte. A da festa no céu, do sapo caindo, aquele monte de gente embaixo rezando, né, achando que é Nosso Senhor, porque o sapo também estava rezando. E quando o sapo bate, a decepção, e isso tudo está... Felizmente a gente conseguiu filmar, né? Tem um registro, a gente fala registro, né? O, o Cascudo falava registro, como em Portugal, e como no sertão também a gente ouviu muito. Então, isso de alguma forma, mais recentemente, a gente consegue ter o contador, ter o narrador, não só a sua voz, né, mas o seu gestual, que a gente não consegue passar pelo livro, né? A gente aguarda que a pessoa que lê, que a pessoa que for repassar adiante, que a gente acha que vai voltar a correr nas águas da tradição, que ela também tenha o seu arsenal, né? Tenha o seu gestual e que, assim, né, as histórias vão se enriquecendo com essas contribuições. E as notas, Marcos, você esqueceu as notas das histórias, que você faz As referência, notas. né? As notas. Uhum. Conta pra gente aí como é que você faz isso. É que eu não escrevi todas. Por exemplo, esse aqui, as notas ao final são do Paulo. As notas e a classificação no sistema ATU, que acho que a Lu já abordou. É o sistema, né, da escola finlandesa, diante a Arne, Steve Thompson e Hans-Jörg Uder, e que foi sendo, né, ao longo dos tempos, revisto e ampliado. Em 1910, The Types of the Folktale, né, em inglês, mas foi escrita em alemão, que é a língua culta da época. Em 28, Steve Thompson traduziu, mas deu uma ajustada. Em 61, mais ainda. E em 2004, o Uder deu essa forma definitiva. Mas tem as classificações locais, né? Em Portugal, a própria Isabel Cardigos, aqueles contos que faltam no sistema ATU, mas que são ecotipos portugueses, ela coloca Robe, Marzuki com os contos árabes, inclusive As Mil e Uma Noites. Marzolf, melhor dizendo, não sei onde é que eu achei esse Marzuki. Marzolf. E o professor Paulo Correia, ele é que faz até as versões mais recentes, ele me mandava. Só que nesse conto aqui, acho que tem uns 5 do Paulo, e o restante eu acabei fazendo a classificação e pondo as notas. Eu acho que essas notas, na verdade, são o trabalho maior que a gente tem. Porque, por exemplo, tem um conto aqui que a dona Enedina narra, que é a visita de Nosso Senhor. Jesus vai na casa de uma mulher pobre, a convite dela, ela convida, na verdade, o Jesus que está ali crucificado, magrinho, por isso e aí está o gosto do conto, né? Ai, meu senhor, está tão magrinho, vai lá em casa para dar uma comidinha, sou pobrezinha, mas para dar uma comidinha para Nosso Senhor. E aí ele lá na cruz ele diz que vai, né? E vai um velhinho e ela dá um pouco de comida, depois o velhinho volta e ela não sabe quem é o velhinho, mas mesmo assim, e Nosso Senhor não vai. Na verdade, ele foi na forma do velhinho. Aí eu sei que esse conto, ele, de certa forma, tem um eco do conto mítico de Baucis e Filemon, que está nas Metamorfoses de Ovídio, em que Júpiter e Mercúrio, né, ou seja, Zeus e Hermes, é que fazem o papel dos deuses ou dos santos viajantes. Então, eu vou pegando
essas referências e vou fazendo também um confronto com outras fontes, quando eu acho mais interessantes. Às vezes, como no conto que Zé Cabeça narrou, das 150 mentiras, eu tenho uma versão em cordel, eu mostrei até aqui o desenho do Chicó, em que ele conta uma mentira que vai encangando noutra, naquela linha meio Barão de Munchausen. Aí eu cito um trecho do cordel também, que eu acho que é a inovação que eu levo para a pesquisa, né, já que a gente tinha isso, mas de uma forma muito ainda, digamos assim, não superficial, porque a gente está falando de Braulio do Nascimento, de Theo Brandão, de Câmara Cascudo, mas ainda incipiente, por nenhum deles ser cordelista, eles não ousavam tanto, né? O Altimar, que é neto de cordelista, que é filho de cordelista, filho de Maria das Neves, talvez tenha ousado um pouco mais ao citar as versões em cordel, os registros em cordel dessas narrativas. Então, eu acho que essas notas, na verdade, são o que tem de mais difícil, porque eu tenho de pegar um monte de livro, colocar aqui do lado, tenho que grifar, enfim, fazer a remissão. Essa é a parte mais complicada, tanto que o Vozes da Tradição levei uns 2 meses só fazendo as notas. Não é algo assim que pode parecer fácil, mas não é. É o que dá mais trabalho. Ô, Marco, vou deixar os meninos perguntarem agora, porque tá todo mundo alvoroçado aí no chat. Pode falar. Querendo saber coisas. Você quer beber uma água? Você quer respirar? Volta? Quer 5 minutos? Você diz. Ou a gente emenda, vai direto e encerra de uma vez. Você que diz. Você tem que beber água também. Não, Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá frio aqui. Tá. O tempo mudou, então não tô com muita sede, não. O Ronaldo botou aí no chat. Eu quero fazer uma pergunta, professor Marco. Vai, Ronald, pode liberar aí e perguntar. E depois vocês vão escrevendo no chat, Ronaldo, que eu vou chamando pela ordem. Oi. Eu estou com uma dúvida aqui desde o começo. Sobre a questão do glossário, da produção do glossário, como é que se dá esse processo dessa recolha dessas expressões ou desses termos regionais que o senhor encontra nesses contos que o senhor coleta? Olha, Ronaldo, quando eu fiz o Contos e Fábulas, na primeira edição não tinha, na segunda eu já incluí, porque é que a gente acha que é regional, né? Mas na verdade são termos do português clássico. Por exemplo, estrafegar, que está no conto aqui do Jacinto, José Maria, que o rapaz diz para os cachorros, estrafega! Eu vou ao dicionário imaginando não achar, e é o mesmo sentido de estraçalhar, de fazer em pedaços. A mesma forma que a gente usa esparrachou no chão, esparrachou, ou seja, caiu desajeitadamente no chão. A gente tem esparralhou no dicionário. E eu acho que tinha que ter esparrachou, por quê? Porque do latim, quando passa para o espanhol, o PL do latim se torna LL, que tem som de LH no espanhol. Plúvia, lluvia, chuva. E o povo só diz esparrachou. Então, no português, seria esparrachar mesmo. Mas a gente coloca como uma variante linguística. Quando não tem, a gente pergunta, é bom sempre perguntar para o contador, para a fonte, o que quer dizer. Porque muitas vezes a gente não vai achar no dicionário essa palavra. E ela faz parte daquele português mais castiço, né, que os mais velhos ainda falam. A gente acha que é o português bonito, Não, ele tá correndo ali. Ainda é uma forma conservada, né? E possivelmente aquela pessoa é uma das poucas que ainda falam, ou aquilo ainda está no conto, que dá ao conto também um valor, né, para além do valor intrínseco em si para a etnografia,
literatura, enfim, também a linguística atua ali de uma forma muito presente. E aí a gente tem que também recorrer ao mestre, né, àquela voz. Muito obrigado, professor. Uma honra Obrigado. senhor aqui conosco. Obrigado, Ronaldo. Enquanto os meninos vão escrevendo aí quem quer falar, vou voltar para as notas. Ronaldo pode colher uma história, registrar, e um outro bolsista, daqui a 2 anos, pegar esse mesmo conto que o Ronaldo colheu e fazer a nota? Ou a nota está aliada a quem fez a recolha? Não, de forma alguma. Pode ser um trabalho em conjunto, né? Como que eu fiz com o Paulo? Ele fazendo a classificação e as notas, mas aqui se trata, lógico, de algo que é voltado para o mercado, a publicação. Mas é algo assim que você imagina que essa fonte, que esse contador, ele está com uma história, quando a gente vai buscar, essa história não pode morrer no papel, porque ela vai retrocedendo até a gente chegar em quem criou realmente essa narrativa. Então há algo de espiritual ali. Eu vi a Regina Machado falando, né, numa live com a Josi, com o pessoal de Portugal, ou da Escola de Portugal, que pedir licença a esses ancestrais. Mas ela coloca como se essas pessoas estivessem no passado, e estão aí vivas ainda. Olha seu Clóvis. Seu Clóvis diz assim: no tempo dos encantos, que coisa bonita. E você vai ler Mircea Eliade, ele fala que o tempo do mito, mais ou menos a mesma coisa, in illo tempore, ou seja, um tempo fora do tempo. Mas essas pessoas colocam, quando falam de um tempo dos encantos, diz que aquilo pode ter acontecido. Como Leandro Gomes de Barros, em Juvenal e o Dragão, diz o seguinte: quem ler essa história toda do jeito que foi passada, vê logo que o falso civil nunca nos serve de nada, que a honra e a fidelidade sempre foi recompensada. O que são os mitos de todos os povos, né? Os Itãs. São isso, a gente tem que acreditar naquele momento, tem que acreditar por quê? Porque cada vez que nós contamos, está acontecendo de novo. A ideia de círculo, né? De eterno retorno. Então, é isso, a gente tem que se desapegar de qualquer esquema formal naquele momento. É lógico, a pesquisa que vem depois, de cotejo, de confronto e tudo mais, é outra etapa, mas o momento em que a gente está ali com a dona Enedina, em que a mãe de São Pedro está soprando, que o Rio São Francisco ali está correndo, que a gente ouve o rio ao fundo correndo, esse é o tempo dos encantos que volta novamente na voz daquela pessoa. Ô, Marco, você quer quebrar a gente na emenda, com essa belezura toda. Nossa Senhora, um presente essa tarde, um presente. A mão dos encantados está aqui, não só de São Pedro, outras tantas estão aqui entre nós. Gente, eu acho que ninguém mais quer fazer pergunta, ninguém me deu ousadia aqui no chat. Eu posso ir fechando? Posso ir fechando a prosa aqui com o Marco? Acho que a gente aprendeu um bocado, né? Marco é bem objetivo. Acho que sim, Lu, porque é uma aula, né, Renailda colocou, né? Eu considero para além de uma aula, né, porque Marcos abre tantos portais, tantas possibilidades para a gente ir para alguns lugares que a gente nunca nem se deu conta, né, desse significado, né, desse encantamento todo, uma palavra que é carregada de muito de Marcos, né, eu vejo assim, que Marcos, ele consegue realmente, né, ter esse respeito pela palavra, né, do mestre, da mestra, e de forma muito, eu diria assim, autêntica, né, Marcos é autêntico, né, e quando ele fala desse lugar, né, do sertão, né, como é que ele fala que não tem como não chegar até a gente, né, então nos toca profundamente, então é para além de uma aula, porque Marcos aqui, ele não trabalhou com a gente, né, um conceito, mas Marcos trabalhou com a gente
os conceitos, né? E acho que isso é muito, eu diria, é muito caro hoje, né, Marcos? Com a oralidade do início até o final, né? Você não precisou trazer para a gente um conceito da oralidade, mas você trouxe muito a partir dos contos, das suas histórias, da sua implicação, do seu lugar, né? Então, você realmente só tem que agradecer. Eu acho que ainda é muito pouco, né? Quando eu falar assim, ai, Marcos, agradecer por essa tarde, porque foi realmente uma tarde assim, de muita sensibilidade, porque chegou até mim, né? Me tocou e eu penso que esses meninos também, né? Então é uma honra realmente, eu concordo com o Ronaldo, a gente te ter aqui nessa tarde. E Marcos, ele transita, né, por tantas áreas de conhecimento e com tanta leveza e com tanta humildade, realmente para a gente se inspirar e te seguir sempre, né? Isso que eu gostaria de te dizer. E Lu, vamos aí, né? Encaminhando para, infelizmente, para os finalmente, que Marcos precisa também descansar, se alimentar, beber uma água, se aquecer, que aí está frio, aqui está quente. Meu Isso. amigo, muito obrigada, meu amigo do coração. A gente caminha junto nessa estrada já tem um tempinho. Eu convidei, né? Mandei o convite do sertão, chegou nos seus ouvidos e você acolheu, como sempre, tão generosamente, que não tenho palavra. Eu acho que só por essa prosa, aqui, esse iniciozinho de prosa, e pelas coisas que a gente foi postando aqui, deu para vocês terem um aperitivo, uma pequena ideia de quem é Marco Aurélio e da representação dele para o país da gente, né? E tê-lo aqui conosco é um privilégio. E eu quero te agradecer de coração por ter deixado esse tanto de tarde para prosear com a gente. Quero te dizer que quando a gente tiver notícias dos contos, que a gente vai conseguir recolher do lado de cá, a primeira pessoa que vai ser informada dessas novidades é você. A gente vai ter muita prosa bonita para contar e com certeza eu espero que você volte aqui em outros tempos, quando os meninos também tiverem mais coisas para perguntar, tiverem mais coisas para te dizer também, das coisas que viram por aí. E é isso. Acho que gratidão é a palavra e estamos juntos nessa estrada e em outras itinerâncias também, tá bom? Quero agradecer aos meninos também que vieram aqui hoje. Eu chamo todo mundo de menino, menina. Eles são mais ou menos, alguns têm a nossa idade, outros são um pouco mais novos, mas está todo mundo no mesmo bojo aqui. São meninos e meninas, inclusive minhas parceiras de trabalho, Rinailda, Rose, Claudinha, tá todo mundo no campo da infância para mim. Mas Sim. É isso. Obrigada, viu, Marco? Muito, muito. Em nome de todo mundo que está aqui. Eu que sou honrado, né, de estar com vocês, de partilhar. Eu digo que eu não ensino nada nunca. Eu não tenho essa pretensão de ensinar nada. Toda vez que eu sou chamado a falar de alguma coisa, eu tô aprendendo. De alguma forma, eu mergulho novamente num autor do qual eu gosto. Revejo também algumas coisas que eu já fixei no papel. Enfim, a gente vai nesse ciclo, né, que se retroalimenta. A gente está falando de infância e o conceito é esse mesmo. O Cascudo dizia que o conto popular é uma viagem de retorno ao país da infância. E eu não vejo uma definição mais justa, né, mais concisa, que tenha mais verdade do que esta. E acho que não só os contos, vocês vão achar muito romance. Alguém chegou a perguntar que o romance e o drama são a mesma coisa. Não, o romance é a composição em versos, né, o poema narrativo que de alguma forma o cordel vai ampliar com as possibilidades da indústria, né, da impressão, que escrita é uma coisa, impressão é outra. Muito cordel circulou nos manuscritos, como eu mostrei um exemplo aqui, antes de circular em larga escala. E o romance de cordel é filho do romance tradicional, do romance que corria nas águas de Portugal e da Espanha, mas que é a balada, né? A balada dos países anglófonos, enfim. E essa poesia tem um conto muito bonito, o conto de Sambagana, o conto da região do Sahel.
naquela confluência, né, do deserto com a mata, com a savana. E no conto de Sambagana tem um personagem que é um bardo, que ele fica para o rapaz, ele nunca vê a moça, o bardo é que faz o papel, né, do que a moça exige, que tem que matar a serpente, que tem que levar a serpente, ele fica para lá e para cá. Então essa poesia bárdica, da qual o Cordel é filho, que tem esse romance também, o drama, na verdade, está muito mais ligado ao teatro, né, depois vai se tornar um gênero em si, no cinema, principalmente, mas é lógico que o romance, por ser trágico, ele também tem essa carga dramática, digamos assim, quando a gente associa à temática, mas se distinguem porque seguem caminhos distintos, mas na tradição, né, nada é tão rígido assim. As definições são sempre mais maleáveis. Eu acho que é mais ou menos, quando a gente vai falar de tradição, é mais ou menos como o túmulo de Tristão e Isolda, né, que nasce uma árvore em cada um e no final elas acabam se entrelaçando, né, e você não sabe onde começa uma e onde termina a outra. É isso. Obrigado, gente. Te amo, meu amigo querido. Dê um cheiro aí na sua família que emprestou você por esse Docinho. tempinho aí a gente. Diga a Lucélia que eu tô com saudade. Ela tá Gente, aqui. beijo, Lu. Depois a gente resenha mais. Não, ela tá aqui puxando minha orelha, que ela tá acompanhando, né, aquele lance. Aquele processo. Tô aqui de perto E- também. eu vou Vai te mandar. cuidar. Vai Daqui a pouco cuidar. eu vou te mandar. Tá bom. Beijo, gente. Tudo de Beijo, bom, amo. Cláudia. Bom te ver, Renailda, todo mundo. Eu vou cantar, viu, gente? Beijo, Vocês vão indo Marco. embora. Vocês vão indo embora comigo Beijo. cantando, tá bom? Certo. Podem Olha, sair. tá lindo. Cheiro para todo Coisa mundo, até de hoje linda. 15 com Edil. Ah, que Ai, coisa maravilha. boa. Imagina. Que maravilha. Adeus, povo Ai. bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pelas ondas do mar eu vim. Pelas ondas do mar eu vou me embora. Adeus, povo bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou embora. Adeus, povo bom, adeus. Adeus, que eu já vou me embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou embora. Adeus, povo bom da Cacimba de Histórias. De hoje a 15 tem mais. Um cheiro para todo mundo.